a OASP é uma organização, tá, sem fins lucrativos, antiga, lá de 2001, né, significa Open Web Application Security Project, tá, e ela tem membros espalhados pelo mundo todo, pelo mundo tem 200, 300 chapters, como se fossem grupos locais, tá, e eles organizam maravilhosamente bem todos os tipos de ataques, todas as formas como você pode se proteger desses ataques, quais são as vulnerabilidades que estão envolvidas, quais são os riscos que você corre. Então, recomendo bastante olhar um pouco sobre isso, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela com vocês. Deixa eu dar pronto. Só para a gente ver, deixa eu até deixar ele aqui, ó. Olha só, então eu nem vou dar o play aqui, tá? Só vou mostrar aqui por cima alguns, assim, não é que a gente está falando desses 10 que não existam outros, tá? Mas esses são o top 10 das principais vulnerabilidades que existem outras, tá? Mas a gente vai abordar de certa forma muitas delas. Então, a primeira delas, a que sempre aparece, talvez uma das mais antigas, é injection. Injection não necessariamente quer dizer SQL injection, pode ser LDAP injection, NoSQL injection, injections em sistemas operacionais, em paths de arquivos. Então, injection é talvez a mais difundida, a vulnerabilidade mais explorada. Tá? Até por isso que a maior parte dos frameworks, das bibliotecas já implementam muitos critérios de segurança para impedir que elas aconteçam, mas são muito comuns. Tá? Vamos falar sobre isso hoje. O segundo tem a ver com Broken Authentication. Depois, se você quiser conferir, tem o link aqui embaixo, tá? Conseguem ver minha tela? Ó, oasp.org, tá lá, Project Top 10. Então, Broken Authentication tem a ver com todo tipo de fragilidade nos mecanismos de autenticação, né? Sensitive Data Exposure tem a ver com você começar a explorar dados, sabe, assim, você tem às vezes um objeto sendo retornado, ele tem dado demais, você tem dado na URL que não deveria ter, as pessoas fazem ataques de numeração, usam esses dados para explorar talvez outras falhas da aplicação, tá? XML External Entity, esse tem mais a ver com processadores de arquivos XML, tá? Muitos deles recebem paths de arquivos, então ali você pode ter algum tipo de manipulação. Bom, 5, Broken Access Control, então você burlar mecanismos mais ligados à autorização, tá? A gente vai ver que muitas vezes a aplicação tem uma autenticação sólida, mas a autorização não está tão boa, né? Então a gente vai olhar alguns critérios de autorização muito importantes. Security Misconfiguration, tá? Isso é uma questão importante porque muitas vezes eu tento usar muitas ferramentas onde eu possa construir, às vezes, quase manualmente essas camadas, tá? Só que às vezes a gente usa frameworks que já trazem tudo embarcado, a gente mexe naquele arquivo XML, naquele JSON, habilita um monte de coisa e muitas vezes existem, talvez, configurações que a gente desconhece que podem ter um efeito, entendeu? Indesejado. Isso tanto em frameworks, bibliotecas, sistema operacional. Então, tudo que a gente acaba trazendo para dentro da nossa stack, você tem que entender como aquilo está funcionando, tá? Cross-site script, clássico, vamos falar bastante sobre ele também, tá? Que é essa ideia de você executar código muitas vezes malicioso, né? Porque às vezes a gente faz cross-site scripting intencional, assim, a nossa aplicação às vezes funciona de certa forma com alguns trechos de cross-site scripting. Por exemplo, eu tenho uma aplicação onde eu processo código. Eu processo código para emitir relatório, eu processo código para calcular nota de aluno, eu processo código, eu faço cross-site scripting, né? Mas muitas vezes esse código é malicioso e ele serve para roubar dados de autenticação, ele serve muitas vezes para mostrar informações falsas para você, te levando a tomar uma ação. Então, esse também é um clássico. Insecure Deserialization tem um pouco a ver, talvez assim, com cross-site scripting, a ideia de você montar objetos que vão ser abertos, às vezes no servidor, e ali pode ter também algum código malicioso. E por fim, né, você usar componentes de terceiros na sua aplicação que tenham vulnerabilidades, né? Você vê que o GitHub já te avisa bastante também sobre isso, e falha, né, em log, em monitoramento. Então, essas são talvez assim, as top 10 vulnerabilidades. Se você entrar no site da OASP, você consegue clicar em cada um desses links, navegar, ver todos os cheat sheets ali para você entender e talvez assim, dentro de cada uma delas,
tem uma série de ferramentas, tem uma série de critérios, então é um assunto bem extenso, tá?